Sou eu, Ipu e Região, aquele abraço. Confira conosco a hora certa. 12h13. A Rádio Regional, o FT, recebe hoje com muito prazer, com muito carinho, o ipuense que tem um nomezinho a mais do que a principal entrada da cidade do Ipu. José Carvalho de Aragão, esse é o neto. Só que o avô também militou muito também, fez muito pelo Ipu, principalmente na área política, né? Foi um militante forte da política para o progresso da cidade do Ipu. E o neto é magistrado, já atuou na advocacia, já atuou no governo federal, defendendo o governo federal, na União, e está agora em Pernambuco, também estado nordestino, na magistratura. Com prazer, eu anuncio no microfone do FD o doutor Aragão Neto. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Hélio. Eu agradeço muito esse convite. É uma honra para mim estar participando desse programa. E surpreso, 20 anos, né, de programa, 4.000 e alguma coisa edições. 20 anos que a gente está aqui no mesmo horário. E pense que esse é um horário nobre, né? Que as pessoas almoçam e estão lá. Meu pai está lá, Francisco Aragão está lá com o radinho, né? Quem eu mando meu abraço, os ouvintes em geral desse ilustre programa, em particular a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa Débora, né? E todos os parentes, e também uma senhora que eu conheci, já conhecia, mas não me recordava dela, por esses dias nas novenas, né? No Pula Pula, a dona Fransquinha do Bibi. A dona Fransquinha é ouvinte nossa também. Ela disse que não perde um, então um grande abraço, uma pessoa que tem sua condição física debilitada, mas não reclama, não diz uma coisa ruim contra a saúde dela. E tem aquela alegria, aquela energia. Ela me falou que é sua ouvinte e eu gosto muito do rádio. Você falou todas essas plataformas na internet. Antigamente dizia que o rádio ia acabar. Vai coisa nenhuma, ele está se modernizando, ele pode estar migrando. Vai se reforçando, né? Exatamente. Assim como a imprensa escrita, eu penso que cada um tem o seu papel, né? E para mim é um prazer muito grande estar aqui com você hoje. O prazer é nosso. Deixa eu abraçar aqui, reforçar esse abraço ao vereador Francisco Aragão. Eu sei que é nosso ouvinte, é o doutor Samuel Becker. Grande abraço, grande figura, grande amigo. Por onde passou, além de ter deixado seus pacientes, deixou muitos amigos. É um atendimento impecável, viu? Seu irmão tem essa característica. Bom, eu quero conversar porque é interessante quando a gente tem essas grandes figuras que fazem sucesso Brasil afora, que são ipuenses, elas servem de modelo para esses jovens que estão hoje iniciando a vida, que estão ali nos 12, 13, 14, 15 anos, pensando que, será que eu posso chegar? Será que eu posso alcançar alguma coisa? Como é que foi seu início? Os estudos, o senhor iniciou aonde? Muito bem. Amanhã, vou começando pelo final, mas já volto ao começo. Amanhã, justamente 17 de janeiro, faz 14 anos que eu sou juiz de direito no estado de Pernambuco, do TJPE, Tribunal de Justiça de Pernambuco. Mas eu fui um menino aqui brincando no Ipu, nasci no Ipu, criei aqui, estudei até a 8ª série no Patronato Souza Carvalho, meu querido colégio, que recentemente criaram um grupo de WhatsApp e acabei entrando novamente em contato com os colegas, e é uma coisa muito boa, professores, e inclusive encontrei alguns nessa festa de São Sebastião. Então eu fui estudante, fui menino brincando nas ruas do Ipu, tomando banho na chuva, aqui estudei até a 8ª série no Patronato Souza Carvalho, e depois, os 14 anos, fui morar em Fortaleza, estudei no Colégio 7 de Setembro, os 3 anos na época era 2º grau, né? Hoje é ensino médio, né? É um passado que parece estar longe, mas não está tão longe. E depois eu cursei a Universidade de Fortaleza, a Unifor, e em seguida fiz pós-graduação em processo penal. Tenho minha especialização em processo penal. Em 2001 eu já tinha sido aprovado em 2000, em 2000 eu fui chamado para a Advocacia Geral da União, a AGU. Antes eu advoguei um pouquinho, né? Aos 23 anos já era advogado, carteira da OAB. Você adquiriu a carteira, se formou aos 23 anos? Aos 23 anos. Logo em seguida eu consegui... E aí entrou em que área do direito? Na época a gente começa como clínico geral, né? Pegava tudo, né? Mas como eu sempre digo, o advogado é o primeiro juiz. Ele pode recusar a causa, né? O juiz não. O juiz tem que julgar todas aquelas causas que lhe chegam, principalmente numa comarca de vara única, como era a que eu tinha até o ano passado e como deve ser a comarca do Ipu. Então, eu passei um pouco tempo advogando, até para ter a prática jurídica para fazer os concursos, né?
Eu precisei dessa prática, mas eu sempre quis, minha vontade era ingressar realmente na magistratura. Passei quase 2 anos na Advocacia Geral da União, que foi uma grande escola. Trabalhei 1 ano no Ministério da Educação em Brasília, no MEC, na consultoria jurídica, e depois eu fui lotado provisoriamente na Procuradoria Especializada do INSS em Fortaleza, porque na época, em 2002, estava instituindo o Juizado Especial Federal. Estavam faltando procuradores e eu passei esse ano lá, que também foi uma grande escola, o INSS, e em seguida fui para Pernambuco. Logrei aprovação no concurso. Então, eu sou, como qualquer ipuense, garoto de 14, 15 anos, como todos vocês, estudei aqui e saí daqui. Minhas origens, minhas raízes são todas aqui no Ipu. Onde passo, eu faço questão de dizer que sou ipuense. Há alguns anos eu estava nas empresas da Chesf. Nós estamos transmitindo ao vivo, doutor Aragão Neto, já para o mundo todo via Facebook. Numa entrevista recebendo o ipuense, que hoje é juiz do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E ele está atuando numa das principais cidades de Pernambuco. É uma cidade grandiosa, quase 1 milhão de habitantes. E que nós vamos conversar com ele para a gente, essa conversa para a gente entender um pouco da cidade, do estado de Pernambuco, da diferença de lá para o Ceará, e também para a gente apresentar aqui aos jovens que estão de férias, que estão em casa, que podem também amanhã estarem dando uma entrevista numa TV, num rádio, falando da sua vida, quanto infância, falando dos seus estudos e falando do seu trabalho, mostrando que o Ipu pode ir, o ipuense pode ir bem distante. O senhor passou muito tempo numa cidade do interior. Como é que era essa cidade? Pronto, a comarca de Carnaíba, que ela tinha o termo judiciário chamado Quixaba, era uma cidade com 20 mil habitantes e o termo em torno de 6 mil habitantes. Era a justiça comum estadual e também a justiça eleitoral. Passei esse tempo todo lá por opção. Em 2012, eu fui promovido para a 2ª Vara Civil de Gravatá, mas preferi ficar ainda em Carnaíba, uma cidade que eu sou cidadão desde 2004. Recebi o título, também recebi o título de cidadão de quixabense, né, que é o termo da comarca, seria, digamos assim, o Pires Ferreira de lá. E foi onde eu comecei e fiquei esses anos todos por opção, porque gostei demais do interior, as pessoas respeitadoras e aquelas causas que me envolvia, eu se sentia muito bem em julgar aquelas causas. Quando o senhor fala que ficou lá por opção, é porque o juiz tem uma prerrogativa, só sai se for por promoção, se ele pedir. Por remoção. Só se ele quiser, exatamente. Está na Constituição Federal, que é a garantia para o julgador não sofrer pressão, né? Prefeito, vereador, deputado, ele é inamovível, né? Então ele só sai realmente da comarca, em princípio, se ele pedir promoção ou remoção. Mas também tem a chamada remoção compulsória, que é a questão de pena, né? Aí é um processo administrativo disciplinar, mas é uma garantia de prerrogativa do magistrado de julgar com independência. Justamente essa. Não temer de ser removido contra a sua vontade. Tanto é que eu fui promovido em 2012 e optei por continuar por mais 4 anos. Eu saí agora também por opção, né? Bom, eu estou aqui no blog Marcos Montinelli, estava pesquisando sobre a vida profissional do doutor José Carvalho de Aragão Neto. E tem uma decisão sua aqui sobre os quinquênios dos servidores de Carnaíba. Então hoje o mundo está muito pequenininho com a internet. Você descobre até a atuação de um juiz em qualquer lugar do Brasil. Como é que foi essa ação lá, doutor? Pronto. Essa não foi nem então a mais polêmica. Teve a das tomates, o plantio de tomate, essa repercutiu muito, mas já eu volto aos quinquênios. Teve várias outras, mas essa dos quinquênios, chamado adicional de tempo de serviço, que a lei orgânica do município de Carnaíba previa isso, né? Que a cada 5 anos tinha um percentual que o servidor público fazia direito a incorporar nos seus vencimentos, né? E o município estava negando isso e nós julgamos favorável mais de 500 processos. Acho que por isso que repercutiu muito. E eu lhe dizia aqui no começo, Carnaíba, uma cidade vizinha maior, tipo Porto do Ipu, Afogado em Gazeira, que tem 4 varas, que eu respondi também pelas varas de lá, a juíza julgava improcedente enquanto eu julgava procedente, né? Mas o tribunal depois uniformizou e disse que dali para frente não incorporaria mais. Mas quem incorporou os quinquênios, os adicional por tempo de serviço, tem direito. Só que ainda estão recorrendo para Brasília. Então foram mais de 500 processos nessa questão. A gente tem sempre uma impressão, nós que somos leigos, que não estamos militando dentro do direito, a gente tem a impressão de que a justiça é muito lenta, demora demais,
Isso também acontece em Pernambuco ou não? Olha, infelizmente, né, o Poder Judiciário, pelo menos em Pernambuco, já melhorou muito, né? A questão de fórum, a questão de servidor, nos últimos 10 anos, deu realmente uma guinada para o bem. A gente hoje tem uma estrutura boa, razoável, mas é o grande mal, a morosidade da justiça. Rui Barbosa já dizia, né? Justiça que demora não é justiça, é injustiça, é celeridade. Pessoa que fica esperando liminar, não pode. Então eu procurava sempre, na minha comarca, priorizar os processos de alimentos, né, processo de réu preso. Tanto é que a cadeia de Carnaíba, ela comportava 42 presos. Você acha que eu deixei quantos presos lá, quando eu saí? Deve ter ficado a metade lá, uns 21. Então você superfaturou. Eu deixei, até um dia antes de eu sair, não tinha nenhum preso. No último dia surgiram 2 presos. Então ficaram 2 presos numa cadeia que cabe 42 detentos com folga. Então eu procurava priorizar algumas ações e deixei nenhum processo concluído. Quer dizer, não deixei nenhum processo para o meu sucessor julgar, né? Então não pode dizer que, digamos assim, recebeu uma herança maldita. Eu procurei justamente com a minha assessora, que era muito eficiente, continua lá, priorizar alguns processos e ao final não deixamos nada pendente. Olá, o juiz também ele incorpora o eleitoral, junto na época da eleição também? Dentro e fora da eleição. Lá é a 90ª, Carnaíba, né? É a 90ª Zona Eleitoral de Pernambuco. Mesmo ano como 2017, o juiz também tem a função eleitoral, que é a questão de registro, transferência, né, de eleitores, né? Então eu passei durante todo esse tempo acumulando também a função eleitoral. E ressalto que eu respondi por várias comarcas vizinhas. Vamos começar do Pajeú, que era a região que eu atuava. Vamos começar por cima, digamos assim, no norte, Tuparetama, São José do Egito, as 2 varas de São José do Egito, Tabira, Afogados de Ingazeira, primeira e segunda vara civil, vara criminal, Flores, comarca de Flores, comarca de Triunfo, Serra Talhada, que eu passei agora 4 anos respondendo pela segunda vara civil, mas também já respondi pela primeira vara civil, vara criminal e comarca de Custódia, salvo engano. Então a gente procurava priorizar alguns processos na acumulação, mas na minha comarca mesmo, que eu era titular, graças a Deus, junto com a minha equipe, a gente conseguia não ter essa morosidade processual. Ô, doutor, nós estamos vivendo um período agora de rebeliões, e as rebeliões que acontecem, elas sempre vêm com muitas mortes dentro dos presídios. Fruto de uma disputa, para o ouvinte que acompanha e que muitas das vezes não entende, é fruto de uma disputa por território, fruto de uma disputa por mandar ou comandar o tráfico de drogas. Esse sistema prisional nosso não está falido não, doutor? Sem dúvida, mas veja bem, você procura um posto de saúde, você procura um atendimento de serviço público, você procura o judiciário, às vezes você é bem atendido, então o presídio é um reflexo da nossa sociedade, né? Infelizmente é um reflexo. Tem pessoas que precisam realmente ficar presas, mas tem que se aplicar a medida alternativa à prisão. Eu aplicava muito com grande sucesso e pouca reincidência, chamadas penas alternativas, né? Que era prestação de serviço à comunidade, né? Prestação de cestas básicas. Eu buscava sempre isso. Agora, naqueles crimes mais violentos, né? Aí sim, a pessoa precisava ser presa. Só que as nossas prisões são verdadeiros depósitos. Aí acontece isso. Hoje, o grande problema, que eu imagino que seja o Ipu também, é a questão da droga, né? Que está superpovoando, superlotando os presídios, e eles ficam brigando por isso. Essas facções brigando por territórios de venda de droga, que é basicamente o que está acontecendo, né? Qual a solução? A longuíssimo prazo é a educação. Mas precisa construir cadeias e presídios. Tem pessoas que não podem estar na rua. Tem pessoas que não têm ainda condição de conviver com a sociedade. Um dia esse preso vai sair. Então precisa ter lá, não ficar numa cela que cabe 6, ter 40. Não precisa as pessoas trabalharem dentro do presídio, precisa ter um labor, precisa ter uma terapia, até psiquiátrica, e tem uns que têm problemas psiquiátricos, né? Tem o chamado Hospital de Custódia de Tratamento Psiquiátrico, que é para pessoas realmente que têm problemas mentais. Mas eu vejo isso, a longuíssimo prazo é a educação, e no curto prazo, quem não precisa estar lá, soltar, e quem precisa estar lá, está no lugar decente. 12 horas mais 27 minutos, estamos entrevistando aqui o doutor Aragão Neto, filho do Francisco Aragão, vereador Francisco Aragão, é juiz em Pernambuco, e ele vai agora para uma cidade grande, né? O senhor foi transferido agora? Já fui, agora em dezembro, Foi em dezembro, promovido. O senhor já está lá, segunda entrância lá. Exato.
E está quanto tempo lá trabalhando e qual é o setor que o senhor está trabalhando? Eu estou atualmente no 3º Juizado Especial Cível de Jaboatão dos Guararapes, né? Um fórum grande, um fórum grandioso, uma cidade que tem 700 mil habitantes, né? Uma cidade que tem 5 zonas eleitorais, uma cidade que tem... Eu ainda não me inteirei totalmente dos processos, porque eu trabalhei poucos dias e saí de férias, né? Mas lá são basicamente questão do consumidor, questões de cíveis de menor complexidade e consumidor, chamado Juizado Especial Cível, né? Bom, aqui eu faço notícia esportiva, policial, mas o que eu gosto mesmo de fazer é entrevista. Eu acredito que o juiz seja assim também. Qual é a área que o senhor gosta mais de atuar? Pronto, eu gosto muito dessa questão do consumidor, mas eu gostava também de estudar, não aplicar o direito penal. Eu também gosto, minha especialidade é processo penal, mas eu já estava assim um pouco cansado a questão de audiência processual penal, que são causas que envolvem violência e mexe muito com a questão psicológica da gente, mas eu gosto muito da área do consumidor. O senhor fez muito tribunal do júri? Fiz, eu acho que na comarca de Carnaíba mais de 100. Não é uma cidade violenta, mas dava um tiro no outro, colocava tentativa de homicídio, né? Isso a gente levava ao júri e fiz vários júris também nas cidades vizinhas, né? Todos, graças a Deus, com muito sucesso. Um sucesso ou condenado ou absolvido, dependendo do que o Conselho de Sentença decidir, né? E essa relação entre Ceará e Pernambuco, o que é que você poderia comentar? Quem é o estado que tem um melhor aparato? Qual é em relação às cidades do interior, que você estava na cidade, inclusive, com menos habitantes que o Ipu, mas é uma cidade mais rica do que a nossa, mais estruturada. Eu queria que o senhor falasse para nós aqui do Ipu, aqui da nossa região, como é que é o estado do Pernambuco em relação ao Ceará? Eu posso dizer da minha realidade, que eu vivi quase 14 anos no interior, na região que chama do Rio Pajeú, né? Inclusive aquela música do José Dantas, que é um filho da terra, um filho ilustre da terra de Carnaíba, né? Que é o Riacho do Navio. Então, parecia muito aqui. Assim, fisicamente, a questão da seca, né, do rio estar seco desde 2010, das pessoas serem boas e respeitadoras, parecia basicamente com aqui. Porém, nosso fórum tinha estrutura, um fórum novo, inaugurado em 2010, a placa está lá eternizada com o meu nome, que eu era o diretor do fórum da época, e como eu estava dizendo aqui antes de começar o programa, depois que eu fui ser advogado da União, eu não andei mais no fórum do Ipu, mas eu vejo que é a mesma estrutura, pelo menos por fora, né? Eu não vejo se aumentou a quantidade de juízes e servidores. Então, me parece, né? Aqui é vara única ainda. A Defensoria numa salinha pequena, o Ministério Público outra salinha pequena, o eleitoral noutra parte maior e o juiz, né, em outra parte. Continua um juiz só e com muitos processos para poder decidir, para poder sentenciar. Então é uma triste realidade. Nós tínhamos em Carnaíba um gabinete bom do juiz, Defensoria Pública tinha sua sala decente, Ministério Público, e o cartório eleitoral era fora do fórum. Tinha um fórum eleitoral. Era um prédio alugado pelo TRE de Pernambuco, então não ficava dentro do fórum. Então, olhando por fora do fórum do Ipu, que eu digo que faz anos que não entro, aparentemente nossa estrutura é melhor. E o fórum de Jaboatão, o fórum novo, com 5 andares, compatível com a cidade, né? São 32 juízes, né? Então, eu trabalho lá no 5º andar, um fórum que fica na BR-101. Então, não dá para comparar Jaboatão com o Ipu e Carnaíba um pouco menor. Mas Afogado de Ingazeira, que é uma cidade que tem em torno de 38 mil habitantes, que era vizinha a Carnaíba, tem 4 varas. Primeira e segunda vara cíveis, uma vara regional de infância e juventude e uma vara criminal, né? Talvez o Ipu já precisasse. Aqui tem 42 mil habitantes e mais de 41 mil e só tem uma vara, né? Então, cabe às autoridades aqui vir com o Tribunal de Justiça. A iniciativa de lei é do Tribunal de Justiça, né? Para aumentar o quantitativo de varas, né? Uma lei que precisa ser aprovada na Assembleia. Mas, tendo o Tribunal Orçamento, eu penso que não há dificuldade, né? Profissionalmente, doutor, o senhor está satisfeito? Quer continuar, quer se aposentar nessa carreira de juiz? Ou pensa em mudar, já que o senhor começou como advogado-geral da União? Depois, né, estava na AGU e passou para o magistrado lá em Pernambuco. O senhor pretende continuar ou quer ir para a Federal? Será que não vai existir aposentadoria daqui para lá, né? Então, é uma coisa que eu não penso. Brincadeira agora no Zap, como o senhor falou, veio brincadeira no Zap dizendo o seguinte, era do Temer e eles transformavam o 2017 em versículo, não
Tu trabalharás e não se aposentarás. É uma coisa assim que eu não penso muito. A aposentadoria, eu já tenho muito tempo de contribuição. Eu sou muito realizado, né? No começo eu tinha muita vontade de voltar. Hoje eu já não tenho mais. Né? Amo o Ipu, minha terra. Você pode ver, as férias eu passo boa parte aqui. Feriados eu venho visitar os meus pais, né? A terra da minha esposa também. Meu filho nasceu em Fortaleza. O Ceará não é uma coisa que passou, é um presente da gente, nosso presente. Eu digo isso em relação a mim, a minha esposa, que é advogada, e meu filho, que vai fazer 3 anos agora em março. Então, mas essa vontade de voltar eu já não tenho mais. Quando eu era solteiro, eu vinha para cá, às vezes voltava com o coração assim, muito apertado. Isso com o tempo foi passando. E essa questão da aposentadoria antes, a chamada expulsória, né? Que a aposentadoria compulsória do juiz era 70 anos, né? Agora também passou para 75 anos. Espero viver até lá, né? Pode ainda se aposenta, ainda pelas regras atuais, com 35 anos de contribuição. Mas eu penso que eu não conseguiria ficar parado, né? Não conseguiria essa aposentação. 12+33, estamos hoje entrevistando o doutor Aragão Neto, juiz da cidade de Pernambuco, e é um ipuense. Vamos falar agora da cidade do Ipu. O senhor participou aqui do lançamento dos livros, aqui na Casa Verde, 7 livros. Participou dos 10 anos da ILCA, em sessão solene homenageando o ícone da medicina do Ipu e da região, Dr. Tomás. E também da festa do reencontro. O que é que o senhor poderia comentar sobre esses assuntos, esses acontecimentos culturais? Foram eventos assim, maravilhosos para mim, participei com minha família e aquele livro do Luiz Pessoa Aragão, o Boy, né, relatando a origem da família Aragão. Interessante que Portugal, depois Jaboatão, né, e vieram por Patos, que era uma cidade próxima, na Paraíba, uma cidade próxima onde eu morava, em Pernambuco, e chegaram até Guaraíra, Sobral e Ipu. E eu fiz o percurso inverso, né? Eu saí do Ipu, tá chegando em Jaboatão e morando no Recife, né? Então, grata surpresa os livros, né? Gostei muito de participar desses 3 eventos que você acabou de narrar. Dr. Tomás é o avô da minha esposa, é um ícone realmente do Ipu, uma pessoa uma pessoa com honradez e honestidade acima de tudo, e uma vitalidade, 94 anos, né? Ontem ele levou o andor lá de São Sebastião, né? Estava na casa do meu sogro e fui aquela hora lá, ele levou os anos todos, não impediram dele ter aquela vitalidade, né? Eu brinco com um corpinho de 60, né? Mas a mentalidade dele é de 20, uma pessoa que não envelheceu, no termo ruim da palavra, né? E fiquei muito feliz em encontrar grandes amigos nessa festa aqui promovida pela FAI, né? O Mário Jorge foi meu colega de turma, que é dentista, o Ivo Neto, né? O Daniel, e a nossa grande artista, a Claudiana, né? Que é filha do Zé Milton, né? Também foi vereador, foi colega do meu pai, que tem obras maravilhosas, né? Então, gostei demais de participar desses 3 eventos. Foi muito bom, doutor, recebê-lo aqui no microfone do FD, desejar boa sorte lá em Jaboatão dos Guararapes, representando assim a cidade do Ipu. Eu tenho certeza que vai sempre sentenciar com muita honradez, honestidade, e é um prazer enorme recebê-lo aqui no microfone para conversar, conhecer um pouco de mais um ipuense que faz sucesso fora da cidade do Ipu e que serve como exemplo para esses jovens que estão iniciando agora, que estão começando os estudos, para se dedicar e no futuro bem próximo está também sendo destaque, assim como o senhor é um dos destaques hoje aqui do município do Ipu. Parabéns e é um prazer enorme recebê-lo sempre aqui na Rádio Regional. Muito obrigado, eu que agradeço e fiquei muito feliz e honrado com o convite. Sempre que for possível, posso voltar quantas vezes for necessário. Muito grande abraço, um abraço lá no vereador Francisco Aragão. Agora mesmo. Eu estava sendo entrevistador e também eu estava sendo telespectador, que eu estava vendo pelo Face. Passaram batida algumas perguntas. O Marcos Martins, do Rio de Janeiro. Hélio, acredito que eu conheço o doutor. Pergunta se ele foi coroinha do Monsenhor Moraes. Foi, doutor? Fui, com muita honra. O Monsenhor Moraes. Marcos Martins, me parece que era estudou... gêmeo. Acho que ele era gêmeo e foi coroinha também, né? Ele estudou com você, parece, ou foi coroinha junto com você. Eu não me recordo o nome dele, mas eu acho que ele era o gêmeozinho lourinho que era coroinha. Ele é bem branquinho mesmo. O seu Gerardo Aires, né? Nosso grande amigo lá da época. Acho que... Vocês beberam ouvindo você? Vamos pular essa parte. Né? Olha, o Harrison Ramon é acadêmico de Direito e é radialista também. Hélio Lopes, pergunte ao doutor Aragão qual o pensar dele em relação à audiência de custódia, se ele considera como alternativa para desafogar os presídios.
No começo, Hélio, eu não gostava da audiência de custódia. O que é audiência de custódia? Vamos lá falar. Se eu explicasse também. Ok. Acho que em uma convenção de 92, o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário, ele prevê isso. Quando a pessoa é presa, ela deve ser apresentada em 24 horas ao juiz, para o juiz analisar se essa custódia, que custódia significa prisão, se essa prisão é legal, ilegal, e se ela merece continuar na prisão. Por exemplo, o crime é menor, não de menor potencial ofensivo, mas um furto que é de média gravidade. Se essa pessoa não tem antecedentes, por que ela vai se juntar com aqueles estupradores, assassinos? Então, a audiência de custódia, o juiz vai olhar para o preso e vai ver qual foi a circunstância de sua prisão e se ele merece ou não continuar preso. Eu fiz, a minha comarca em Pernambuco era dividido por circunscrições. E para não sobrecarregar um juiz, a audiência de custódia era realizada no polo de Afogados de Ingazeira. Então, todas as pessoas que eram presas na região do Pajeú, com exceção de Serra Talhada, que é uma cidade maior, eram levadas para a audiência de custódia em Afogados de Ingazeira. E eu fiz muitas audiências de custódia lá e só deixava pessoas presas realmente quem precisava. No começo eu fui refratário, mas depois eu fui ver que realmente a pessoa passar 2, 3 dias preso até o advogado conseguir uma liberdade, né? É um constrangimento. Então, em 24 horas, o preso é apresentado ao juiz e o juiz decide se ele merece ou não ficar preso. Eu só deixava preso, repito, aqueles casos mais graves. Tentativa de homicídio, latrocínio. Não, graças a Deus não tinha muito, estupro, né? Mas vinha muito essa questão de Maria da Penha. A gente aplicava as medidas protetivas, né? Que afastava o agressor do lar, aplicava não se aproximar da ofendida, entre outros, e não deixava preso, graças a Deus, com grande sucesso. Então, no final, eu já estava gostando bastante da audiência de custódia. Ela não é audiência simplesmente para soltar, mas para o juiz avaliar se aquela prisão foi legal e se aquela pessoa, o homem ou a mulher, merece ficar preso. E tem uma pergunta também do Kim, que é um blogueiro. Ele está perguntando o que você acha dos dias atuais da polícia, da ação da Polícia Civil e da Polícia Militar. Eu não posso dizer a realidade do Ceará porque desconheço, né? Mas eu posso falar a realidade que eu trabalhava até dezembro com a polícia diuturnamente. A polícia militar muito vocacionada, o salário muito baixo. Eu não sei se essa é a realidade do Ceará. As pessoas em campo, né? Você imagina, acontece um crime e quem chega logo depois? O policial militar, né? Às vezes tem aquelas pessoas tão agressivas, então a polícia militar eu via pessoas assim abnegadas mesmo, com um salário bastante baixo. Os policiais estavam até no movimento grevista em dezembro, mas parece que o governador transferiu vários comandantes, algumas coisas, e a polícia civil me parece que tinha um vácuo muito grande na questão de cargos vagos, né? A gente também, nesses 14 anos que eu trabalhei no interior de Pernambuco, se tiver passado um ano com o delegado titular, foi muito. Então, o delegado respondia por 4, 5, 6 cidades, né? Isso é muito ruim. Então, essa era a nossa realidade. Me parece que o salário de delegado em Pernambuco deu uma subida boa agora, mas a Polícia Militar ainda não conseguiu mostrar que realmente faz jus aquele seu trabalho precisa ser melhor remunerado. Eu repito, eu não sei se essa é a realidade do Ceará. Eu estava procurando alguma coisa ruim na sua vida, viu, doutor? Deve ter muitas. Eu pesquisei aqui e encontrei. Marcos Aurélio, mandando um abraço. Um abraço ao meu colega de patronato, doutor Aragão. É filho da dona Joaninha. Radialista, dos principais radialistas do Ipu. Ele participa do grupo lá do patronato de WhatsApp, ele sempre manda os links, né? Muito obrigado, meu querido amigo. E um abraço carinhoso, permita-me chamar tia Joaninha, minha professora. Bom, eu quero saber se você gosta de time bom, porque o doutor Samuel Becker não gosta não, gosta do Ceará. Então, o Samuel é ferroviário, né? Ferroviário, né? Tá descobrindo, viu, Samuel? Antigamente o ferroviário dizia que ganhava em 10 e 10 anos no Campeonato Cearense, mas faz uns 30 que tá na fila, né? Ou alguma coisa próxima, né? Eu não consegui torcer para os times de Pernambuco, né? Nem o Sport, que está há alguns anos na primeira divisão, me parece um time mais estruturado. Nem o Náutico, que ele diz que é time lá de elite, e nem o Santa Cruz, que é o time do povão. Eu tentei torcer por Serra Talhada, que era o serrano, né? Mas não consegui, que era tão ruim. Tentei torcer pelo Salgueiro, mas não consegui. Então, meu coração, acho que é para sempre do Ceará. Não dá para ser Ibis, não? Não consegui. Tá pior do mundo, né? Que era chamado pior do mundo, acho que ele se auto-intitulou o pior do mundo. Então, meu coração, acho que é para sempre do Ceará. Embora eu já não tenha acompanhado como no passado, eu acompanhava bastante, mas o Ceará parece bem ruinzinho das pernas, né? Não consegue. Assim fica só... O futebol cearense, ele é por fase, por etapa. Parece que
eles não constroem uma equipe, é um time. Só para aquele evento ali, aí desmancha o time e acaba com tudo, né? Foi que nós vimos no Icasa, né? O Icasa ia teve nas beiras da primeira divisão e depois aconteceu tudo aquilo, foi procurar a justiça e depois caiu vertiginosamente, né? O meu Ceará eu vejo justamente isso que você está falando. Então eu já não, para não sofrer tanto, mas continuo no Ceará, tenho minha camisa do Ceará, mas não sou um torcedor fanático, né? Eu sei que tem suas mazelas e uma delas é essa, né? Que faz o time só para aquele campeonato. E fico muito triste que só fica restrito aqui ao Ceará, quando muito a Copa do Nordeste, né, o Campeonato do Nordeste. Não faz um campeonato nacional, não procura fazer da melhor forma possível, de segunda divisão ou de primeira. Sobe um ano e no outro cai. Né? O Fortaleza também já passou por isso. Passa 2 anos, cai, depois volta. Né? Mas eu não consegui torcer para os times pernambucanos. O meu coração é do Ceará Esporte Clube. No retorno, na bagagem, vai Guaraná Volga? Ah, sempre a gente leva, né? E dou aos meus amigos, né? O sabor do Ipu é o sabor da minha infância, né? Sempre a gente leva os fatos de Guaraná Voga com muito carinho e as pessoas gostam muito também, né? Eu espero que o Guaraná Voga era restrito ao Ipu também, mas tem tudo também. Hoje já tem em Fortaleza, já está na região toda, né? E beleza, antigamente era restrito aqui, um sabor maravilhoso. Já tem a pitulinha, né? De 600, de 2 litros. Eu aprecio muito, muito. É o sabor do Ipu, é o gosto do Ipu, é o sabor da minha infância, né? Que o Guaraná Volga. É uma publicidade boa, viu? O sabor do Ipu. Doutor, um abraço. Obrigado pela qualidade, parabéns pela qualidade das respostas. E sempre que tiver de férias aqui, nós vamos incomodar o senhor para vir aqui para a gente bater esse papo, conversar sobre o Ipu, sobre as outras cidades, conhecer um pouco mais de outros estados que o senhor trabalha. E do trabalho, né, que faz um juiz, porque muitas das vezes você vê o juiz ali chegando, tranca lá no gabinete e tal, mas é uma profissão também, como outra qualquer, que tem suas pressões, tem suas dificuldades e que a gente precisa melhorar esse país para que a gente tenha pelo menos uma aproximação das classes sociais com igualdade, que aí nós vamos ter um país bem melhor. Eu procurei sempre, Hélio, ser uma pessoa do povo, como sou. Só sou um servidor público um pouco mais graduado, mas andava de bermuda claro, na hora do expediente não, de terno, mas sempre dei um bom dia a todo mundo, sempre cumprimentei as pessoas, né? Procurei ser gente do povo, gente da gente, né? Então no começo as pessoas estranhavam muito, mas eu fazia minhas caminhadas à tarde, né? Vamos dizer assim, o que eu pratico atividade física, são essas caminhadas, e as pessoas surpreendiam que eu andava de bermuda e tênis. O juiz é uma pessoa carne e osso como qualquer um, então nunca procurei estar distante, e acho que por isso passei esses 14 anos com muita alegria e sinto a reciprocidade, né? Sou cidadão carnaibano, lá dizia assim, desde 2004, né? E quixabense desde 2009, com muito orgulho, um carinho muito grande, mas o Ipu sempre no meu coração. Eu estava dizendo, há alguns anos eu estava nas represas da Chesf, lá em Paulo Afonso, e tinha um guia turístico, né? E eu perguntei onde nasceu Delmiro Gouveia. E a mulher respondeu lá, não era o guia. Foi em Delmiro Gouveia, Alagoas. O guia, não, nasceu em Ipu, no Ceará. E eu me enchi de orgulho, né? Saber que esse filho ilustre nosso, que teve aquela ideia maravilhosa das represas e trazer a energia pra gente, Delmiro Gouveia. Então, o Ipu é algo vivo, é nosso presente, a gente leva onde for no nosso coração. É verdade. Minha esposa também é do Ipu. Né? Grande abraço, doutor. Muito obrigado mesmo pela entrevista.